Fala galera da PunkFi, aqui quem tá falando é o Felipe, e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês que alguns dos pratos mais famosos e mais tradicionais dos Estados Unidos nem mesmo começaram por lá. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos e deixarem like de vocês aqui no vídeo também. Isso ajuda muito com o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar a mais pessoas. Lembrando também que é muito importante vocês ativarem o sininho aqui embaixo para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos. Pois é, gente, vários e vários pratos que são muito famosos e tradicionais ali nos Estados Unidos não são de fato originais do país e muitas vezes foram trazidos por imigrantes que se mudaram para o país em algum momento aí da história. E sim, eu sei que quando a gente está falando de um país que foi colonizado, né, a não ser o que já era original ali da região, ou seja, o que os povos originários faziam em relação à culinária, todo o resto vai ser meio que trazido de algum lugar. Por isso que eu fiz uma seleção aqui para esse vídeo de pratos que de fato se tornaram símbolos nacionais dos Estados Unidos, pratos que são extremamente tradicionais e que foram popularizados no mundo todo pelo país, porém que originalmente não foram desenvolvidos ali no território dos Estados Unidos. Começando pelos famosos hamburgers, que a gente conhece aqui no Brasil como hambúrgueres. Sem nenhuma dúvida, os hambúrgueres são aí um dos pratos mais populares dos Estados Unidos, principalmente por ser um país aí que gerou várias e várias redes gigantescas e multinacionais de fast food, onde um dos pratos principais servidos são os hambúrgueres. E só para vocês terem uma noção da popularidade do hambúrguer, cerca de 75 hambúrgueres são vendidos por segundo só em McDonald's ao redor do mundo. Então sim, hambúrgueres são aí um dos maiores símbolos da culinária dos Estados Unidos, inclusive um dos pratos mais procurados pelos brasileiros quando vão pra lá, e que aqui no Brasil a gente também tem muito hábito de comer, principalmente por ter se acostumado aí com todas essas redes, né, de fast foods que vieram pra cá. Porém, a origem exata do hambúrguer é um pouquinho difícil de ser rastreada, como várias outras origens de várias outras coisas. Porque acontece que muitas das tradições que são passadas de geração para geração, elas não são registradas, então a gente acaba tendo como origem, entre aspas, o primeiro registro que a gente teve daquele prato. Então alguns historiadores acreditam ali que por volta de 1600, na região da Mongólia, já era comum comer a carne dessa forma, porém é um consenso geral aí dos historiadores que lá, no século XIX, em Hamburgo, na Alemanha, isso começou a se tornar um prato muito popular. Na época ele era chamado de Hamburg Steak, ou seja, o bife de Hamburgo, e era feito ali com as vacas de Hamburgo que eram muito famosas na região. E muita gente ia pra lá só para poder comer os famosos Hamburg Steaks. Esse prato começou também a se popularizar nos Estados Unidos. Inicialmente ele era comido ali num prato, com garfo e faca, então assim, o modo de comer era um pouquinho diferente do que a gente tem costume de comer hoje em dia. Porém, na época da Revolução Industrial, vários alemães que faziam os Hamburg Steaks e vendiam ali para estadunidenses que trabalhavam nas fábricas, começaram a perceber que era um pouco difícil de comer os Hamburg Steaks em pé, sem ter uma mesa, sem ter talher, sem ter um prato. Então eles decidiram colocar um pãozinho em cima e um pãozinho embaixo para facilitar que os operários conseguissem comer os Hamburg Steaks durante o período de trabalho. E foi aí que se popularizou essa forma de se comer os Hamburg Steaks e que se desenvolveram aí no que a gente conhece hoje em dia como os hambúrgueres. Porém, a receita original veio lá da Alemanha e até mesmo o nome do prato é uma homenagem a Hamburgo. Continuando, a gente tem as famosas cheesecakes, que são extremamente populares nos Estados Unidos. Não são tão populares aqui quanto hambúrgueres, mas vocês conseguem encontrar para comprar aqui no Brasil com uma certa facilidade. Esse prato já nasceu lá na região do Mediterrâneo e alguns especialistas acreditam que seja uma mistura de várias culinárias diferentes, como a culinária grega, a italiana e a egípcia. Inclusive, acredita-se que em algum momento aí na história entrou também nessa jogada uma torta da culinária judaica que é feita com ricota e pasca, que é um doce feito de queijo. Então, na verdade, é uma mistura aí de várias e várias culinárias, mas todas bem distantes da região dos Estados Unidos. Let me try that cheesecake. E como ela foi parar nos Estados Unidos, é uma história bem parecida aí com o caso dos hambúrgueres, né? Na verdade, imigrantes levaram as tortas para lá, principalmente ali para a região de Nova York, começaram a fazer a receita por conta de ser algo tradicional da cultura deles, acabaram comercializando e aos poucos a torta acabou se popularizando no país inteiro. Se você já foi aos Estados Unidos alguma vez, você com certeza já se deparou com mac and cheese em algum cardápio ou em alguma seção de congelados no mercado. Até que no Brasil hoje em dia tem algumas marcas de congelado que estão vendendo mac and cheese para você fazer no micro-ondas, que é uma forma inclusive bem comum do estadunidense comer esse prato, mas nada mais é do que um macarrão com queijo e existem inúmeras variações aí de como essa receita pode ser feita. Como eu falei em relação ao hambúrguer, a origem exata dessa receita é um pouquinho difícil de se localizar, mas o registro mais antigo que se tem de uma receita de mac and cheese, né, de macaroni and cheese, é no norte da Europa por volta ali do fim de 1700. O presidente estadunidense Thomas Jefferson, que foi o terceiro presidente do país, em uma visita que ele fez à França, ficou muito encantado ali com os pratos que tinham massas e com as
máquinas que faziam as massas, e ele decidiu levar isso para as colônias lá nos Estados Unidos e tentar reproduzir esses pratos que ele conheceu nessa viagem que ele fez para a Europa. E acabou que em um jantar aí bem famoso em 1802, ele serviu para todo mundo o famoso mac and cheese. Apesar desse fato histórico, o prato realmente só começou a aparecer na mesa de todo mundo ao redor dos Estados Unidos por conta da Grande Depressão. Se você não sabe o que foi a Grande Depressão, foi uma grande crise econômica, a pior da história dos Estados Unidos, que aconteceu ali de 1929 a 1939. Na época, a Kraft Food, que hoje em dia é um conglomerado aí de várias e várias marcas no ramo alimentício, lançou essa opção de refeição que alimentava ali até 4 pessoas e custava apenas 19 cents, ou seja, 19 centavos da moeda estadunidense, o que acabou, por conta de toda a crise econômica, se tornando uma excelente opção para alimentar as famílias. E desde então, o mac and cheese se enraizou ali na cultura estadunidense. Se um dia você for para o país, você muito provavelmente vai esbarrar com esse prato e acabar não resistindo e comendo um mac and cheese. Continuando, nós temos as famosas French fries, as batatas fritas. Esse prato causa uma confusão gigantesca porque o nome French fries é um nome em inglês, mas aí você vai traduzir o nome do prato e ele significa algo como fritas francesas, e aí ele é francês, ele é estadunidense, da onde que veio esse prato? Não sei. Historiadores concluíram que lá na região da Bélgica, por volta de 1600, por conta dos rios ficarem congelados ali numa época do ano, a galera que vivia, de consumo dos peixes desse rio, começou então a fritar as batatas para poder se alimentar nesses períodos mais frios do ano. Em alguns registros aí pessoais do Thomas Jefferson, o mesmo presidente que trouxe o mac and cheese para os Estados Unidos, ele chega a falar ali mesmo com termos em francês de algum prato que parecia um pouco com o que a gente tem hoje em dia das batatas fritas. Mas a teoria aí mais aceita é que durante a Primeira Guerra Mundial, vários soldados que foram colocados ali na região da Bélgica acabaram entrando em contato com esse prato, por conta da culinária local, e foram aí os responsáveis por popularizar tanto esse prato lá nos Estados Unidos, mesmo que eventualmente em alguma parte do país isso já pudesse estar sendo feito por conta dessa informação ter chegado um pouco mais cedo. A popularidade das batatas fritas é tão grande que nos Estados Unidos existe um feriado para esse prato e lá na Bélgica tem um museu da batata frita. E por último nós temos as famosas Apple Pies. As tortas de maçã estadunidenses talvez sejam aí um dos maiores símbolos de patriotismo da culinária do país, afinal é muito mais comum que elas sejam feitas em períodos ali bem patrióticos do ano, em feriados bem patrióticos do ano. Como é o caso do Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças, e também do 4th of July, que é o 4 de julho, o dia que celebra aí a independência dos Estados Unidos. O prato teve influências ali das culinárias francesa, holandesa e até do Império Otomano, e no caso as macieiras nem mesmo são uma árvore original do território dos Estados Unidos. Acredita-se que o prato acabou sendo tão adotado aí como um símbolo nacional pelo país por conta das propagandas ali na época da Primeira e da Segunda Guerra, que associavam as tortas de maçã e tortas no geral como o prato dos campeões. Existe inclusive uma frase bem popular nos Estados Unidos que é "As American as an apple pie", que significa algo como tão estadunidense quanto uma torta de maçã. It's as American as apple pie. Que basicamente é usada aí para definir alguma coisa que simboliza muito o país e a cultura nacional. E você conhece aí mais algum prato que é considerado um símbolo dos Estados Unidos, mas que na verdade não nasceu lá e veio de algum outro país? Se você conhece, comenta aqui embaixo e não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui, que ajuda muito com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais da Punkify e o nosso site estão aqui na descrição e que de segunda a sexta às 7 da noite aqui no canal do YouTube a gente tem lives gratuitas, então ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.